E agora o assunto é política nacional. O governo Michel Temer não está acreditando muito que possa aprofundar e aprovar, né, a reforma da Previdência no ano que vem. Mas está pessimista já, 2018 nem começou, Trindade. Diz pra gente aí, traz essa radiografia momentânea aí de um governo que falou que vai e pretendia votar agora no fim de 2017, jogou pro início de 2018 e já está meio até pessimista aí frente a esse momento em que as forças mostram não tanta tendência assim, pelo menos não sacramentam a vontade que o governo tem de aprovar logo no início de 2018 essa reforma. Bom dia para você aí em Brasília. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, meu caro Edgar, apesar desse vigor e dessa juventude sua, você vai se aposentar ouvindo falar em reforma da Previdência. O negócio é esticado. Do jeito que tá, né, Trindade? Olha, Edgar, o presidente Michel Temer se encontrou ontem com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, além de outros encontros aqui, né? Com Gilmar Mendes, que frequenta constantemente o Palácio, e discutiu exatamente esta dificuldade de aprovar a reforma da Previdência, né? É a obviedade, faltam votos, né? São necessários 308 votos, e a Constituinte definiu exatamente a Constituição exigindo esses 308 votos para que uma emenda à Constituição fosse uma coisa de quase entendimento político, né? São muitos votos, então foi mesmo intencional para dificultar. E aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele fez uma promessa de que não tinha marcado data, mas quando marcasse a data seria para votar. Só que agora ele marcou data e local, no plenário da Câmara, no dia 19 de fevereiro, né? E para recuar agora o governo terá mais dificuldades. Então é esse o argumento. Há também a possibilidade de convocar extraordinariamente o Congresso Nacional para discutir sobre a reforma da Previdência. Mas aí entra outra dificuldade que é quórum. Edgar, antigamente, o Congresso Nacional era convocado ordinariamente, todo ano 2 convocações, no recesso de junho e no recesso de dezembro, né? Mas isso porque se pagava a convocação extraordinária. Era considerada como se fosse um ano legislativo, ou seja, um salário no início, o salário de fato e o salário do final. E isso garantia o 19º salário dos deputados e senadores. Só que houve uma modificação e proibiu esse pagamento. É coincidência ou não, de lá para cá ninguém convoca mais o Congresso extraordinariamente. Não está fácil aprovar essa reforma mesmo não, viu, Edgar? Olha aí, vou passar a bola pro Tonho. Olha, mas, ô Trindade, a gente sabe bem pela tradição do Congresso aí, como é que os caras gostam de trabalhar, né? Chamar os caras no meio das férias, em sessões extraordinárias, não me parece que uma coisa que daria certo, né? Ô Tonho, olha, vamos lá, qual que é a tua opinião? Eu queria que você comentasse essas idas e vindas aí. Primeiro o governo tá otimista, depois vê os números, vê a realidade ali dos números, né? Para se chegar nesses 308 deputados ali. Como é que você enxerga a situação nesse momento agora, que tem já uma data definida, como falou o Trindade aí, para o dia 19 de fevereiro, para votar pelo sim ou pelo não, definitivamente, dessa reforma? O detalhe é o seguinte, né? Necessita-se de um candidato que faça frente a Lula e a Bolsonaro. Esse candidato poderia correr no vácuo da reforma da Previdência. Se cogitou até o Meirelles como candidato. Agora, eu falei aqui na sexta-feira que o Meirelles ia passar o fim de semana percorrendo as agências que dão notas para a economia brasileira e ele não conseguiu. As agências rebaixaram o Brasil. A gente vai ler na mídia isso amanhã. A questão é a seguinte, o Temer está coçando o couro, ele tem mais ou menos 10 bilhões que ele promete liberar entre emendas parlamentares e entre ajuda para municípios na questão de saúde, ambulância, médico, etc. Mas ele não tem garantias. O que acontece? Nós estamos numa... Não sei se o Zé Maria Trindade concorda comigo, mas nós estamos numa embolada em que a economia nunca foi tão atrelada ao possível candidato. Lembrando que todos os jornais desse fim de semana deram que o Democratas voltou a conversar no fim de semana com o Luciano Huck, pedindo para que ele vote a ser candidato, para você vislumbrar um candidato que não seja atrelado à aprovação da reforma da Previdência. Porque, por exemplo, o Meirelles é atrelado e o Alckmin, a partir do momento que deu, nesse fim de semana, uma chamada,
todo o pessoal do PSDB que não votar a favor do governo da reforma pela Previdência será punido. Você precisa de um cara que corra por fora, que faça promessas de crescimento econômico sem passar pela agenda da aprovação da reforma da Previdência. E aí, Trindade? É isso mesmo. Então, olha, a ideia dos partidos políticos, os presidentes dos partidos estão fazendo um acordo para fechar para a possibilidade desses de fora, né? Que eles chamam aí, pode aparecer um monstro. O monstro é o que não é espelho para político. Então os partidos fecharam. Está difícil ser candidato. Os partidos estão controlando, a verba está pequena, é 1 bilhão e 700 milhões, né? Para a campanha eleitoral, isso, se dividir entre os partidos não fica muito, né? Então os partidos estão fechando. E realmente o DEM está se cacifando para ser chamado como vice na chapa do PSDB, e isso se a coisa engrenar, se Geraldo Alckmin realmente justificar a candidatura, né? Então esse é o momento, os partidos estão se cacifando para ver como ficam na disputa do ano que vem. Agora você tem razão, esse outro candidato depende da economia, só que está muito perto ali, o presidente Michel Temer tem conseguido avanços ali na economia e que não levam para ele essa vantagem política. Então está muito esquisita aí essa relação economia e candidato. Você tem razão quando diz que ninguém quer saber se é de direita ou esquerda, não. Quer saber se minha vida melhora, né? Então essa é a expectativa de que o Meirelles seja um bom candidato, né? Tá certo, Trindade, obrigado aí pelas suas informações, bom trabalho aí em Brasília. Zé Maria Trindade, eu fico ouvindo vocês falarem, na verdade, assim, é difícil você associar as coisas, né? Porque, tudo bem, um candidato com um perfil que vai resolver a economia e que vai definir aí frente ao eleitorado, né? Uma condição real de eleição, né? O problema é você não ter o carisma, né? Porque um candidato precisa de um carisma, precisa de um apelo frente à população que vá além da questão técnica apenas, né, Tonholi? A gente lembra a frase do ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels, que falava: quer atingir o coração das pessoas, fale de maneira simples e direta. Tá certo. Vamos lá, a política nacional tem deixado muita gente pé da vida. Um dos caras que vira e mexe desabafam a respeito dos absurdos no noticiário político é o apresentador Fausto Silva. Ontem, olha só, sobrou até pra essa música aqui. Ai, ai, ai. Foi lá e meteu a boca. Bom, todo mundo sabe, já identificou que essa é a música de final de ano da Globo. Custódio, bom dia. Bom dia, Edgar. Nem sobrou até pra música de fim de ano da Globo. Nem a música de fim de ano da Globo escapou do Faustão ontem. Ontem o Faustão apresentou o fim do quadro Dança dos Famosos, foi a final ali. E aí tem aquela bancada, né, Edgar, dos júris. O jurado ali. Isso, e o júri artístico, um dos convidados era o professor Mário Sérgio Cortella. E ele é filósofo, escritor, palestrante. E aí o Faustão sempre conversa um pouquinho antes de já perguntar, antes de deixar a pessoa falar. O Faustão fala antes, faz uma introdução. Sim. E aí ele resolveu filosofar e criou uma teoria faustiana. E essa teoria faustiana começa com a música da vinheta da Globo. A gente tem aí o trechinho em que ele cria essa tese dele, que ele tá conversando com o Mário Sérgio Cortella e ele diz: olha, professor, o senhor sempre fala muito de esperança, né? E aí ele completa brilhantemente. E você falava muito da questão da esperança. Exato. A esperança num país como o nosso vem como consequência de confiança ou não? Um país que tem os problemas que ele tem, é muito difícil. Eu já falei isso, que eu não aguento cantar mais. Hoje é o novo dia. Esse novo dia não tem porra nenhuma isso aqui. Entendeu? 30 anos que a gente canta isso aqui e não tem esse novo dia. Então eu acho que está na hora da gente encarar isso. O brasileiro tem Copa do Mundo, fica todo mundo abraça, se veste de verde e amarelo, e na hora da porra da eleição, os caras não prestam atenção. Não, peraí, Custódio, antes de você seguir adiante, o Faustão merece o nosso aplauso, não só da claque dele lá verdadeira, mas da nossa claque eletrônica também, porque ele soltou o verbo.
Ele representou o brasileiro ali. Custódio, ele falou uma real que muita gente gostaria de falar. Exatamente. E é o que a gente tá falando de política agora. Ele quer que alguém ajude a melhorar, não importa de que lado seja. Não é a primeira vez que o Faustão faz isso esse ano, né? Agora, é estranho ele usar a vinheta da Globo como muleta para criticar o cenário político do país. Falou 2 palavrão, hein? Exatamente. E ele que nunca aparece na vinheta também, né? Difícil Acho que é ele por aparecer, isso, ele não né? quer aparecer, ele não aguenta mais cantar e aí respeitam, falam, tá bom, Fausto, você não Bem precisa lembrado. vir esse dia. Mas mesmo não aparecendo, ele lembrou da música para falar com o Mário Sérgio Cortella. E Edgar, ontem o Faustão estava tão sem filtro que, como eu falei, foi a final do Dança dos Famosos e ele reclamou de um patrocinador do programa justamente do quadro Dança dos Famosos. Porque quando é a final, todos os integrantes do elenco, eles vão para acompanhar. E aí uma ex-participante, ela falou assim, Faustão, melhor do que ganhar o carro é ganhar o troféu, o reconhecimento que o programa traz pra gente e tal. Aí o Faustão já emendou. Ele falou assim, olha, com certeza, né? até porque quem ganhou o carro no passado só recebeu esse ano. O patrocinador tá atrasando a entrega do carro. Acho que a produção do Faustão ontem Tava bravo, homem. tava com o cabelo em pé, porque ele não perdoa a vinheta da Globo, nem o patrocinador do programa, Edgar. Maravilhoso. Lembra do lance que a gente falou na semana passada? Grande Faustão. Quando você traz muito lucro pra empresa, você faz o que você quiser. Vai um cara normal fazer isso, falar mal da própria vinheta, do patrocinador. O Faustão é o Faustão. né? Ele tá bem Deixa o ciente do homem. contrato que tem, das cifras Exato. envolvidas em todo o processo. né? 5 milhões. Você lembra que a gente falou do Exato, Porchat? claro. Vamos girar aqui, ó. Vai ser lançado hoje um dos clipes mais aguardados do momento da cena pop brasileira. Anitta tá com tudo, hein, Paulinha? Já vem mais um na sequência aí, meu? Verdade, olha, 11h20 a gente vai ter a live no Olha YouTube aí. da Anitta pro lançamento de Vai Malandra. Ela deixou um teaser pra galera, a gente consegue assistir agora. Tasca o play aí. Olha lá. Estamos aqui no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, gravando um novo clipe, Vai Malandra. Eu acho que vai ficar lindo, eu espero que vocês gostem do resultado. Cê aguenta, se eu te olhar, descer, quicar até o chão. Fala brincando, ó. Desce rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é... Tá aí, Edgar, o lançamento acontece às 11h20, como eu falei no canal da Anitta. Esse é o último clipe do projeto Checkmate, que a Anitta lançou esse ano, dizendo que a cada mês lançaria uma música nova, com um clipe novo, já com foco na carreira internacional. Foi o que ela fez, né? Lançou 2 músicas em espanhol, Paradinha e Downtown, com o J Balvin, e depois lançou 2 músicas em inglês, Will I See You e Is That For Me, com o featuring do Alesso, e agora essa última música em português, mas com a participação do rapper Major, também gravado no Morro do Vidigal, como ela falou, com várias personalidades do Morro também, né? A gente tem, entre as mais famosas do Vidigal, a Jojo Todinho, também tem o Pietro Baltazar, que é o Justin Bieber do Vidigal, entre outras participações especiais. O clipe que foi dirigido pelo Terry Richardson, que é um fotógrafo bastante famoso, envolvido também em denúncias de assédio sexual. Inclusive, ele está vetado para publicações da Condé Nast, né, Vogue, Vanity Fair, etc. Ela comentou, inclusive, a respeito disso, né, Edgar, que até foi lá perceber as vias legais, de, enfim, continuar ou não com essa direção, com esse clipe, e no final resolveu manter em respeito a todo mundo que se envolveu na produção, incluindo aí todos os moradores, porque realmente parou o Vidigal, a Anitta, de biquíni de tape. Aliás, ficou conhecido, né, o videoclipe da Anitta de biquíni de tape. E esse final de semana, além de participar do Festival de Verão de Salvador, ontem, a primeira vez que ela participou, fechando o segundo dia desse festival, ela esteve no Fantástico, para dar aquela presença em rede nacional, né, Edgar? Ela cantou seus principais hits e falou um pouco da vida. E foi bem interessante quando ela explicou como é que foi a briga dela para se lançar na carreira internacional, porque parece que a briga, Edgar, foi toda dela. Vamos ouvir a sonora aí. Tá aqui, ó. Dona Anitta falando ao Fantástico. Cara, a gente tá começando. A primeira vez que eu lancei a Paradinha, que foi em espanhol, eu fui pro México fazer um lançamento. As mesmas situações que eu passei aqui no meu início. Mas ninguém vai escutar, essa produção não tem nada a ver com o mercado latino, é muito brasileiro. Ninguém me ajudou, não houve investimento de ninguém. Houve eu fazendo assim, ninguém quer me ajudar? Tudo bem. E aí eu fui metendo a minha cara sozinha, real.
Então, Ed, ela também falou sobre falar inglês, como é que ela aprendeu a falar inglês e que foi por insistência da mãe que ela fez um curso de inglês famoso por ser ruim, sabe? E que não gostava de ir e tal, mas que no fim foi uma das coisas que salvou e fez ela ter essa base do inglês que ela tem usado e muito hoje, inclusive para uma entrevista no Spotify. Eles têm um podcast com os principais artistas do mercado latino e a Anitta foi entrevistada em inglês. E é bem legal a entrevista para quem quiser curtir, tá nos podcasts lá do Spotify. E ela também teve que responder aquela eterna pergunta para toda mulher, quando você vai ser mãe, Anitta, né? E aí ela falou que ela quer ser mãe, mas que ela quer fazer isso depois dos 30 anos. Um pouquinho. Exatamente, que tá focando na carreira e não quer em nenhum momento desviar a atenção dela disso, Edgar. A gente ouviu brilhantemente o seu comentário aqui, né, que você fez sobre a Anitta, esse lançamento. A única coisa que eu observo foi o que a gente já conversou e discutiu aqui, né, essa coisa de, em respeito à equipe, vou manter o clipe e tal, mais ou menos. O Ed acha que é em respeito ao próprio bolso. O contrato e tal. Manter, né? Agora eu acho que valeria um comentário de cunho antropológico de Cláudio do Rúlio Tognoli para falar sobre essa questão da laje ostentação, Tognoli, que vimos muito bem em outras edições. A revista Trip trouxe uma matéria bem interessante há muito tempo sobre essa questão de tomar um sol na laje com a marquinha perfeita ali. O que você achou vendo esse trecho do clipe da Anitta? Eu acho que você precisa estetizar certas coisas para torná-las grifes. Há no mundo da estética, eu adoro isso da estética, a estética do relic, R-L-I-C, relic, que são coisas novas que parecem velhas. Então, você pega o carro, você envelopa ele para parecer que ele tá sujo de barro. Você pega uma calça, enche de furo e vende ela por 3 vezes o preço. Você torna as coisas... Pega uma bota, dá uma ralada nela. Você viu que o pessoal tá vendendo bota ralada. Bota ralada. Você vende guitarra, as guitarras Relic custam 5 vezes o preço de uma guitarra normal. Então, numa era digital, as pessoas sentem saudade do ruído do analógico. E a laje é o fio descascado da arquitetura. A laje... ela é igual a calça rasgada, igual o carro envelopado, igual a bota que você compra toda suja já de fábrica. É estetização do ruído. O mundo digital, limpinho, hospitalar, asséptico, tá com saudade do ruído, da parede descascada e por aí. Foi isso que a Anitta pensou quando resolveu voltar pra laje. Eu dou minhas consultas. Agora, sabe o que eu entendi agora, Tognoli? Por que você não soprou o bafômetro? Vamos lá. Eu falei pra ele que as urnas me julgarão. As urnas se julgarão. Agora 10 horas 28 minutos, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, agora é hora, hein? Olha aqui, ó. O que, eu pergunto, o renomado chefe Fogaça diria ao cozinheiro Henrique? Aquele Henrique, cidadão comum, que longe do glamour da televisão e dos seus restaurantes badalados, cheio de celebs, né, lotando as filas de espera, né, se aventura na cozinha de casa, como qualquer um de nós, réis mortais, fazendo receitas simples para matar aquela fome que bate de repente. Essa é uma pergunta que fica e que começou a ser respondida já no começo dessa manhã, hoje cedinho, quando estreou em multiplataforma o canal oficial do nosso convidado nesta manhã de segunda-feira, abrindo o Morning aqui na semana. Claro, estou me referindo a ele, Henrique Fogaça. Seja bem-vindo mais uma vez, meu camarada, aqui ao nosso Morning Show. Muito bom dia. Bom dia, Edgar. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente lançou hoje o canal de YouTube, fiz a parceria com a Real Filmes, que é o Rodrigo Janeto, amigo meu de longa data. E a ideia do canal é desmistificar um pouco, né, esse lado do chefe e mostrar que a gente pode fazer comidas fáceis, laricas boas em casa. Não vamos falar, nós vamos falar de tudo isso, vamos chegar lá, mas então quer dizer que agora, depois de chefe renomado, você quer virar um youtuber de sucesso, bombado? Não quero virar, porque minha profissão mesmo é a barriga no fogão, né, cozinhando.
Mas o YouTube, a gente consegue estar mais perto dos fãs, consegue atender mais. E eu tenho essa liberdade de fazer as gravações na minha casa, cozinhando. Na tua casa mesmo? Na minha casa. Olha aí. Fazendo. Vamos ver um trechinho antes de seguir no papo aqui com o Fogaça, do programa dele, ó. Olha lá, ó. Fala aí, chefe. Você cozinha demais, né? Vou te dar uma receita Ô, rapaz, ó o palavreado, hein? Presta atenção. Tem um monte de gente assistindo. Sabe aquele domingo que você vai na churrascaria, sai rapidinho da churrascaria, não comeu a sobremesa, chega em casa, fica deitado no sofá, de cuecão, aí dá aquela larica, você fala, meu, larica? O que é isso? Um doce gostoso? É simples, é tudo. Eu abro a geladeira e vou pegando as coisas, me virando resto de panetone, banana, doce de leite e vou me virando. O negócio fica... Quero ver no que vai dar essa sobremesa. O quê? Essa larica que você tá falando. Então vai, peraí. Aí, Bad Brains agora, pra fazer um rango, vai dar uma vibe, o negócio vai sair foda. Hey, Bad Brains, já ouviu Bad Brains? Bad Brains, tô ligado. Seguinte, você sempre tem banana na sua casa, com certeza. Se você é um cara que não tem banana na sua casa, velho, ó. Larica simples, boa. Resto de panetone depois do Natal, banana, doce de leite. É o seguinte. Gente, é uma conversa do Fogaça com Fogaça mesmo. com ele mesmo. Muito bom já isso aí. Misturar música também, eu achei bem bacana. Sim. Essa pegada. Tem a ver com você também, né? Que é vocalista de banda e tudo mais. Sim. Agora, você vê pra que público o Fogaça fala quando ele diz o seguinte: o cara volta da churrascaria, rodízio e tá na larica, bicho. Eu me identifiquei. Você vê pra quem que ele tá falando, na verdade. Quem é capaz de ter uma larica depois de voltar de um rodízio de churrascaria? Não, se você esquece de comer o doce, ele chega em casa e fala, pô, esqueci de comer o doce. Ah, devia ter comido alguma coisa. Você falou... Desculpa, Caio, essa cozinha, você até tocou no ponto aí, essa cozinha é da tua casa mesmo, você faz na tua casa isso aí. É da minha casa, sim. Organizei ali e cozinho ali. A gente gravou ali os primeiros 3 programas. Uhum. Tem espaço legal, eu fico mais à vontade, né? Tô na minha casa. Vai lá, cara. Eu ia falar você falou tanto de larica, tinha um programa no Canal Brasil, não sei se você chegou a ver, Larica Total, que era... Eu tô tentando puxar aqui no Google o nome do... Cara, abre a geladeira e faz com o que tem, né? Você lembra? Lembro. Chegou a ver? Cara, era muito bom, serve até de inspiração pro teu canal, que Larica Total. Maneiraço. Era um carioca todo marrento pra caramba e tal, e ia gastando onda, fazendo prato e tal, era bem maneiro. Legal. Se você conhecesse. Eu queria saber se ter entrado nesse mundo da televisão também despertou essa vontade. Você falou, se aproximar dos fãs, porque agora você tem essa consciência, né, desse outro público. Pessoas. Você tinha aquele público que ia comer no seu restaurante, agora você tem o grande público. Foi um pouco pra nutrir esse pessoal? Agora você sente que você tem essa demanda? Sim, eu sinto e realmente o YouTube a gente fica mais livre, mais solto, eu posso fazer o que eu quiser. A televisão deu uma abertura muito grande, o Brasil todo assiste o programa, é um programa que inspira muitas pessoas. Eu ando na rua, inspira criança, adolescente, gente de idade. A gente fala, porra, era advogado, encheu o meu saco, você me inspirou, tô começando a cozinhar. Então é um programa com muita responsabilidade social, de uma certa forma, e cultural pro povo brasileiro. Porque o que eu sempre digo, a gente nasce comendo e morre comendo. Mas essa atenção com a comida, as pessoas não têm. Então o programa trouxe esse despertar para ficar atento, né, na refeição, confraternizar, saber cozinhar, usar algumas técnicas. E o canal do YouTube é pra eu estar livre, eu gosto de fazer desse jeito, assim, entendeu? Tá solto. A televisão, de uma certa forma, tem algo um pouco engessado na forma de conduzir o programa. Eu sou o que eu sou ali, eu não sou um artista. Eu sou o Henrique Fogaça mesmo, o chefe Fogaça no MasterChef, mas aqui no YouTube eu sou o chefe, sou o Henrique Doitão, Henrique que gosta de lutar, de andar de skate, de falar merda. Então, é isso aí. Legal essa que você falou, eu peguei aqui enquanto você falava, que é o seguinte, vários chefes que trabalham e que têm programa de televisão, assim como você tem, vem buscando evidenciar que a culinária não é uma coisa que como o olhar antigo tinha, né? De que tinha a mãe cozinha, o pai é o provedor. Então as coisas estão se amalgamando, estão mudando de lugar. A Rita Lobo, por exemplo, diz que as pessoas não têm que ajudar a mãe, as pessoas fazem parte daquela comunidade, aquela microcomunidade que é a família. Sim. E tem sim cada um a sua responsabilidade, e entre essas responsabilidades está a culinária, tá? Você cozinhar, que é o que você acabou de falar também, né? Faz parte do nosso dia a dia, Fazer né? parte a gente acorda, vai tomar café.
depois almoça, depois à tarde come mais um pouco, depois à noite também come. Então a gente vive para comer, né? E come pra viver. Fala, Custódio. Eu queria saber sobre esse formato que você criou. Eu assisti aqui agora, achei muito legal. Você é um chefe, parece que mais quadradão, e aí tem você do outro lado mais descolado. Foi você que pensou nisso? Foi a ajuda da produtora? Como que você chegou nessa concepção final? Foi com o Rodrigo Janeto, que é o diretor do programa, um amigo meu. Ele falou, vamos fazer você normal, do jeito que você fazendo receita pro Masterchef. Eu falei, pô, legal. Falei, será que vai ficar legal? Ele falou, vamos fazer, vamos testar que vai ficar bacana. E aí essa foi a ideia. E eu percebo que você tá mais doce. Mais doce? Não, doce é sobremesa ali, ó. Não, mas mais fofinho, porque no Masterchef você é meio bravão, assim. Não sou bravo, eu sou daquele jeito. Eu sou tranquilo. Eu sou justo na minha forma de avaliar, de ver a pessoa. Eu não vou ali fazer carinho no cara. O cara deu a cara pra bater, tá concorrendo a um belo prêmio, a uma alavancada na carreira profissional dele. Então, eu sou justo ali nas minhas avaliações. O Fogaça endurece sem perder a ternura. Ele faz isso na cozinha. Ô, Fogaça, mas vem do Masterchef, eu já perguntei pra várias pessoas que eu conheço que trabalham com cozinha, falam, mas é assim mesmo, o ambiente é estressante, todo mundo fala que é estressante pra caramba, né? Mas nos teus restaurantes, no dia a dia, você é bravão desse jeito também? Eu não sou bravão, eu sou exigente. Você é uma seda lá com os caras que a gente vê no Masterchef. Você é um doce. No restaurante o bicho pega mais, viu? Quando eu vejo alguma coisa errada, eu sou muito bom pra trabalhar. Considero uma família os cozinheiros. Mas tipo, eu mostro pra ele aqui e falo, você pega a banana e corta assim. Aí eu viro, se eu voltar e estiver cortando de outro jeito, aí ele vai ouvir. E não é papo da boca pra fora não. Eu tive a oportunidade de gravar um programa no restaurante do Fogaça e eu vi que essa papo que eu brinquei agora, duro, sem perder a tenura, é verdade. Porque o cara deu a ordem. O cara tem que executar da maneira que você quer. Você é o padrão, chefe. é padrão. É o padrão. Saiu do padrão, vai levar uma comida. Vai levar, sim. Tudo bem, faz parte do negócio. Inclusive, nesse dia, né, Edgar, você estava me contando, saíram 2 pessoas ensanguentadas. Eu me lembro até hoje, a gente fez um milanês enrolado, assim, com legumes e bacon por dentro. Fala, Tonholi. Fogaça, queria te perguntar algo que eu tenho notado nos jardins, que é uma super gourmetização do menu. Então, você quer um simples... uma simples tilápia é vendida como St. Peter. E por aí vai. Eu só tô imaginando o dia em que eles vão pegar uma média café com leite e vão colocar café harmonizado com notas de leite. Notas de leite. Café olê. Não é necessário... Isso me incomoda um pouco na gastronomia, porque as pessoas se crescem com a escrita da comida. Eu procuro nos meus pratos descrever. Tipo, eu vou vender um filé mignon com risoto de ervas. Põe filé mignon com risoto de ervas. E tem pessoas que põem nuvem de ervas com fuligens de... Daí a pessoa fala, nossa, né? Nuvem de ervas. Já dá pra aumentar uns R$20, né? Só usando essa... Mas daí fica essa gourmetização, né? Nego cagando regra e... Acho que o importante é cozinhar. O grande cozinheiro é conseguir transformar um ingrediente simples, sem perder a textura, a forma do ingrediente, dependendo da receita, evidenciando o sabor e preservando. Ô Fogaça, eu vou te provocar agora. Você chegou aqui e usou uma expressão, tô muito atento no que você fala. Você usou uma expressão que foi a seguinte, barriga no fogão. Agora, cara, pô, vocês são os caras glamourizados. Vocês são os caras que estão no programa da TV. Vocês são as estrelas. Vocês são os jurados. Você tá lá dando palestra. Você tá aqui fechando o negócio do novo restaurante que vai abrir. Sim. Pô, você não tem tempo de encostar a barriga no fogão, pô. Tenho sim. Eu tô saindo daqui, vou direto pro Cão Velho na Mário Ferraz. O máximo que eu posso, eu tô dentro da cozinha. Porque o que me trouxe tudo é a cozinha. Então, de forma nenhuma, e é onde eu fico à vontade, onde eu descarrego a minha energia, a minha adrenalina. Eu não fui feito faço o programa de televisão. Agradeço muito pela oportunidade de fazer, de poder mostrar para as pessoas. Mas o meu grande tesão, o meu grande prazer é estar dentro da cozinha. E eu tô sim. Vou pulando, né? Tem um sal grande que eu abri agora no Cidade Jardim, tem um salzinho, tem um Cão Velho, tem outro Cão Velho na Mário Ferraz. Então vou me desdobrando com o tempo, mas estou sempre dentro da cozinha. Ô Fogaça, eu queria saber, você comentou sobre o Masterchef, quando você recebeu o convite, em algum momento você pensou em recusar? Porque você disse isso, né? A televisão, você não pode fazer tudo do jeito que você quer, existem regras que às vezes você não concorda, ou você aceitou de primeira? Vieram atrás de mim, deve fazer uns quase 5 anos atrás, falaram, Fogaça, a gente vai comprar a franquia de um programa, Masterchef, que tem pelo mundo todo, e a gente acha que você tem o perfil ideal para, né, você vai julgar os pratos, tal.
E aí no dia eu fui fazer um teste. Não recusei. Falei, legal, vamos ver, né? Você já conhecia o formato antes de participar? Eu acho que eu já tinha passado pelos canais, visto alguma coisa. Depois eu vi outras vezes. E aí foi assim, daí eu fui, fiz um teste. Aí eles demoraram, sei lá, 6 meses para retornar de novo. Depois retornaram e falaram, Fogaça, fechamos, vamos passar o programa na Band e começa para ontem. Você tá afim? Falei, tô. Daí começamos a gravar. Fala-se muito na questão do desgaste do formato, tanto que você vê um exercício muito claro, né? Assistindo as edições, teve lá para criança, teve o profissional e tal. Para onde você acha que o formato pode crescer? E qual a tua opinião quando você pensa nisso? Putz, será que já esgotou? Eu fiquei pensando agora nessa última temporada, falei, será que o povo já tá meio saturado de MasterChef? Mas daí eu falei com a direção do programa, eles falaram, cada hora mais tá crescendo mais audiência, as pessoas procurando mais. Porque é aquilo que eu falo, quando você fala em comida, você fala com todo mundo. Fala com criança, com adolescente, com todo mundo gosta de comer. Então acho que não está desgastado. A gente tem mais 2 temporadas para fazer agora esse ano. E são sempre amadoras, profissionais. E teve a de criança, mas a de criança é muita burocracia com juiz para imagem, polêmica da menina. E os pais das crianças também davam mais trabalho que as crianças, né? Porque ficam lá no estúdio, cuidando do filho e tal. Então, deu aquele desgaste, então não terá mais. Em relação ao Ibope, foi muito bom. Mas esses contratempos aí, não vai mais rolar. Você ainda tem aquele tesão, Fogaça, de participar do MasterChef? Como é que você vai trabalhando pra falar assim, esse novo programa aqui vai ter uma coisa nova, é isso que vai me dar um gás? Sim, a semana passada eu tive reunião com o pessoal do MasterChef, já definindo todas as provas que vão ter. Então as provas são sempre diferentes. Então isso é interessante, que dá um gás, não fica na mesmice. Então a gente procura sempre variar dentro do formato do programa os desafios. Mas você tem a mesma pegada ainda de fazer? Como assim? Você, desde a primeira vez, você devia ir com uma sede ao pote, uma pegada nova, você ainda vai com a mesma vibe? É da mesma vontade? Vou, tenho a mesma vontade, sim, porque são desafios diferentes, então não é aquela mesmice. Não é aquele negócio que você vai e fala, puta... Já me adaptei, sim, porque são, sei lá, 50 caras com câmera, filmando e luz, aquele monte de coisa que no começo você fica meio... Mas depois você... É que quem não se motivaria com 500 mil reais caindo? Acho que essa temporada renovou pra 800, eu li na 800. A cada temporada o cara abre um novo restaurante. Presta atenção pra você ver. Mano, o que você come no dia a dia? Você tem tempo de cozinhar? Mano, coisas mais simples. Na sua casa você vai pra cozinha? Você vou fala, pouco. Puta, não chega, hoje já É porque eu fico o dia inteiro no meu restaurante. Eu vou pro Cão Velho, aí eu vou pro Sal, aí volto pro Cão Velho. Então eu fico comendo. A hora que eu chego em casa, 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, eu não faço comida. Às vezes de final de semana eu faço. Apesar que o restaurante não fecha, né? Sim. Nenhum dia. Mas cozinho pouco em casa. O que você come? Meu... O que você come? A mesma coisa. Arroz, feijão, misto quente. Você não fica aquela, não, eu quero um É que a gente olha pra você, Fogaça, a gente acha que é uma entidade. Assim. A gente já pensa num, sei lá... Refeição de 7 pratos. Mas eu sou uma pessoa mais simples. E a ideia do canal de YouTube é mostrar a minha simplicidade, entendeu? No meu dia a dia, o que eu gosto de comer. Porque as pessoas têm, se Fogaça. Aonde eu vou em restaurante, o nego já fica... Já avisa na cozinha, chama o gerente e fala, já fudeu. Tensiona o ambiente. Chegou o Fogaça. Mas, e Fogaça, você é um cliente difícil quando você vai nos restaurantes? Você é exigente? Eu quero comer bem, com preço justo. Eu acho que é o que eu ofereço no meu restaurante. Não é um restaurante barato, nem um restaurante muito caro. Mas o que eu ofereço, as pessoas comem, pagam vale 80, 90 pau o prato. Sai e fala, pô, obrigado, gostei, saí bem. Então acho que comida é isso, né? Tem que satisfazer o bolso e a vontade. Teve um episódio com um perfil aí das redes sociais, o Gina Indelicada, que disse que foi, que fez uma reclamação, a carne não tava no ponto, o macarrão, sei lá o quê, e falou com você, você foi à mesa e teve um entreveiro lá, que você falou, querido, é assim mesmo, se você não quiser pagar eu estorno. Ficou uma situação meio assim. Acontece esse tipo de coisa? Como que você é frente às críticas dos clientes? Até por conta de estar exposto, né? Exatamente. Quando eu tô no meu restaurante, eu saio, eu ando em todas as mesas, cumprimento todo mundo, falo, sejam bem-vindos, foi tudo bem, gostaram. E estou apto a ouvir as críticas. Né? Tem crítica que realmente não faz sentido. Quando não faz sentido, eu não debato com o cliente, mas também não falar que o cliente tem sempre a razão. Pera lá, né? Pode ser 90%, mas
Tem nego que já vai pra atacar, conta uma entendeu? história aí pra gente, vai, pra gente lembrar. O cara chegou, reclamou, você viu que o cara tava jogando um H ali, não era bem aquilo, aí você pá, chegou. Por exemplo, esse gin indelicada. Foi lá, comeram, a cozinha tava enrolada, tava lotado o restaurante, acho que demorou quase 40 minutos o prato. Ok, beleza. Aí reclamou, aí pediu pra eu ir na mesa, e aí eu fui, ele falou, ó, Fogaça, a gente pediu uma carne bem passada, e olha a carne aqui, meio já com um tonzinho de... Sim. Provocação. Desafio ali. E eu já tava sangue nos olhos, meio irritado, aquele dia, um dia tenso, o dia inteiro. Sim. Daí eu falei o seguinte, deixa eu ver a carne, bem passada, né? Eu falei, primeira coisa, tem que aprender a saber, tem que saber o que comer que carne. Aí que foi o órgão, né? E gerou todo esse estresse, né? Na mídia, o cara falando que eu fui puta mal educado, não sei o quê, papapá. Como é que é o nome Como é que é o nome do sujeito que visita os restaurantes e faz crítica? É crítico mesmo? É crítico, É crítico, né? É. Tem um vídeo no YouTube que eu vi que eu jamais achei que fosse te encontrar essa semana e faz poucos dias que eu vi. Você fala grosso no Masterchef, você fala grosso aqui e tal. Só que eu te vi falar meio afinal com o cara. Aquele crítico do UOL visitou seu restaurante, um gordinho, meio careca de barba, eu não sei o nome dele, tava dando Google aqui. É JC? JB. JB. Eu vi ele indo no seu restaurante, indo no restaurante da Paola também, e vocês ficaram meio em choque quando o cara chegou. Não, eu conheço ele faz tempo, mas ele é meio louco, esse cara. É meio bipolar, entendeu? É bonzinho, depois vai, escreve, depois mete o pau em você no UOL, sei lá o quê. Folgado mesmo, JB. Pegar ele e cortar aquela barba dele na faca. Peraí, dá pra você repetir essa parte aí, Fogado? Vai. Folgado mesmo esse JB. Pô, mas eu vi que você, quando ele chegou no teu restaurante, você ficou todo educadão com ele. Pô, não, peraí, vem cá, vou sentar. E a Paola também ficou num choque ali no vídeo que eu vi. Eu falei, nossa, esse cara deve ser... Então, mas ele foi muito babaca, porque eu sempre tratei ele muito bem. Vai, JB! De amanhã. Dá você só cotovelada. E aí, sempre tratei ele muito bem. Aí, uma época do Masterchef, tinha a margarina, certo? Que patrocinava. E eu tinha que fazer um merchandising, né? Aí fiz lá com o merchandising. Eu não uso margarina no meu restaurante. Você falou certo? isso. Uso manteiga. Aí fizemos a matéria. Ô, Ricão, vamos fazer a matéria no restaurante. Fizemos a matéria, ele perguntou várias coisas. E no meio da entrevista ele só perguntou, e aí, mas você usa margarina? Eu falei assim, porque... Você usa margarina? Eu falei, não uso, mas fiz pelo Masterchef, tal, patrocinadores. E aí o que ele fez? Tinha 90% da entrevista falando de outras coisas. Ele pôs assim na página, Fogaça usa margarina, usa margarina porque foi obrigado. Sei lá, uma coisa meio pejorativa, ruim. A manchete pra se crescer ali, entendeu? Sim. A manchete dessa entrevista é que você chamou o cara de babaca. A gente vai colocar, Fogaça diz que JB é babaca. Pode pôr, babacão, pode pôr. Pode pôr, não tem tempo ruim comigo não, mano. Ô Fogaça, já que a gente falou de gourmetização, outro dia ali nos Jardins, onde você vê que o Tonhori come bem, né? O ambiente dele é o jardim. O ambiente. Sai do jardim, o habitat dele ali é meu habitat. Sai pra fazer pra ele atravessar o rio. Eu não vou. Vai do outro lado da ponte lá. Não vou citar o restaurante, é óbvio, mas eles pegaram aquela ideia do Ferran Adrià de comida molecular. Espuma. E fizeram uma caipirinha com jambu, aquela fruta amazônica. Amarga, e ficou uma espuma que amortece a boca, dá um barato legal pra caramba. Você é contrário a cozinha molecular? Sim. A minha comida, como eu disse, é comida pra comer. Comida de casa, gostosa, temperada. Tem uma vertente dentro da gastronomia, mas são uma comida que não se sustenta há muito tempo. É uma experiência. Você pode até ir, paga o olho da cara, né? Pra comer a espuma, a esfera de não sei o quê. Mas tem vários clientes que vão no sal e falam, Fogaça, tava lá na Espanha, fui no 5 estrelas Michelin, não sei o quê, tal. Legal a experiência, mas eu não volto. Uma vez só, entendeu? Porque a gente quer, na situação de hoje, no dia a dia, acho que qualquer pessoa que a gente se sente bem, vai no restaurante, você quer pagar uma continha lá e comer e sair satisfeito, legal. Você pode ter uma experiência na cozinha molecular, mas
Não volta, a maioria das pessoas não voltam. Uma vez. Só passar para Paulinha, mas eu queria lembrar, eu não vou saber citar a fonte, mas eu vi uma matéria que um restaurante que saiu nesse guia Michelin ou em algum desses que aferem os melhores do mundo, nem existia. Era um restaurante... Invisível. Inventado, assim, idealizado e que tava fizeram acho que uma pegadinha, né? E tava lá em primeiro, ocupando o topo da lista, um restaurante que nem existia. Olha que engraçado isso, eu não sabia. Você vê que, pô, nem sempre deve se basear por esse tipo de lista. Enfim. Sim. Eu queria saber se nas edições do MasterChef, entre profissionais e amadores, tem muita diferença no resultado do prato. Porque pra gente que observa de fora, às vezes tem, assim, na estética principalmente, né? No sabor a gente não sabe, a gente vai pelo que vocês dizem. E até nessa edição a Paola chorou, se emocionou, né, com os pratos e vocês também. Tem muita diferença ali do nível entre os profissionais ou os amadores às vezes também Os amadores estão na sombra ali, viu? Te falar. Tem profissionais, o cara que é profissional já tá trabalhando em restaurante ou tem um restaurante, ele já tem um outro olhar pra comida, pra montagem do prato, pra execução. Mas tem também vício, né? Uns viciozinhos, tem viciozinhos, sim. E os amadores, de uma certa forma, quando entram no programa, também já estão já estudaram o programa, já chegam um pouco preparados. Então, tem uma pequena diferença do profissional para o amador, mas tem muito amador que passa a perna no profissional também. E tá com sangue nos olhos, né? Fala, Custódio. Fogaça, ainda sobre o MasterChef, você já comeu diversos pratos lá, né? Eu queria uma história de bastidor. Já passou mal alguma vez? Algum prato que você comeu não caiu bem? Já aconteceu? Não, de passar mal não, porque eu sou tipo avestruz, né? Mas já comi coisa esquisita mesmo, que ficou aquele gosto na boca, coisa um pouco passada, peixe. E existe muita edição nesse tipo de caso, ou vai pro ar dessa forma mesmo, ou você pede pra editar, qualquer coisa assim? Não, eu não peço nada, eles editam da forma que tem que editar o programa. Pra cada 2 diárias a gente faz um programa, então sei lá, são 8 horas de material pra virar 2h30, né? Mais ou menos. E até hoje, qual foi o prato mais inesquecível do MasterChef pra você, assim? Inesquecível? Um que você falou, putz, isso aqui tá demais, isso aqui. Eu lembro que eu tomei uma sopa, um creme de cogumelo com crisp de alho poró. Foi muito gostoso, ficou na minha memória. Pô, e você vê, nem é uma coisa tão, né, elaborada, né? Simples, mas bem feita, bem apresentada, gostosa. O Fogaça, esqueci que eu ia perguntar, fiquei pensando na sopa com crisp fome, né, querido? Com fome, Edgar. De alho poró, e acabou passando aqui a pergunta, mas vai, Posso fazer uma então? Vai lá, Custódio, vai que eu vou lembrar. A gente falou sobre o preço dos restaurantes, né, o Fogaça? Eu queria saber se nessa crise, esse ano foi um ano difícil para todo mundo, né? Você sentiu menos público no seu restaurante? Tudo bem que você tá no MasterChef, né? O número de pessoas que te conhecem é maior, mas de alguma forma a crise te afetou os seus clientes? Não, por incrível que pareça não. Continuou bem os clientes, muita gente se ferrou por aí, em restaurantes, né, negócios em geral. Mas eu acho que devido à exposição da televisão, vem muita gente de fora do país todo para conhecer o restaurante, mas principalmente o dia a dia, o trabalho padrão, a dedicação dos funcionários, sabe, o valor justo da comida é o que faz trazer mais clientes. Isso que eu te Desculpa, não vai ter. Fala. Isso que eu ia te perguntar, o garçom acaba sendo a tua mão longa, né? Ele é o cara que faz a interface, obviamente, entre você e o consumidor. Sim. É difícil passar a tua personalidade de comida para um garçom saber transmitir quando alguém pergunta o que é esse prato? Sim, eu tenho essa dificuldade. Inclusive eu tô com uma questão no salzinho aqui com alguns garçons que eu tô querendo... O cara tá indo pro trabalho agora, tá ouvindo a Jovem Pan já falar. Peraí, Fogaça, vai de novo, porque os caras estão tudo de butuca no programa, meu. Os funcionários estão ouvindo tudo, ó, vai. É bom ouvir mesmo todo mundo do salzinho aí, ó, que a cabeça vai rodar, viu? Umas 3 cabeças agora até o final do ano. As 3 pro final do ano. Por quê? Porque... Tô pisando na bola. Às vezes uma falta de má vontade pra atender, já estão alguns anos comigo. Sabe quando se acomoda um pouco? Então, quer nomes, vamos dar nomes aqui. Nome? Não, deixa isso. Começa com Demissão ao S. vivo, né? Demissão ao vivo agora. Vamos escalar o pessoal que vai chorar no Natal. Mas é difícil, porque, por exemplo, no Sal Novo eu tô com 85 funcionários. Nossa. Tem muitos garçons. Caramba. Então, para o cara passar, como você falou aí, né, a forma certinha de
descrever o prato, tá? Tenho um pouco de dificuldade, mas eu tenho bons garçons. A gente faz reunião semanalmente. Eles experimentam a comida para poder saber falar com propriedade. Fogaça, lembrei aqui a minha questão. Esses programas que a gente vê, inclusive o MasterChef, dão a impressão, causam a ilusão de que você pode, nessa alquimia que é ir pra cozinha, né, que é a culinária, misturar tudo e que vai sair um negócio bom. 2 perguntas numa só. O que não dá pra misturar, que são coisas incompatíveis mesmo na culinária? E qual a mistura mais inusitada que você falou, isso não pode dar certo e que ficou um puta prato bom? Puta, tem coisas... Você tem que ter um pouco de bom senso, né? Eu acho que trabalhar com ingredientes com muita personalidade juntos, você acaba matando os dois. Assim. Certo? E algo que eu fiz logo no começo da minha carreira, que eu era muito louco de... ia pegando as coisas, saía de madrugada, ia na feira, comprava. Eu criei um prato que era um talharim de cacau, que é uma massa, né? Com cacau. E eu pus gorgonzola. Olha só, certo? Inusitado. Aí fui inusitado, e as pessoas comeram, ficou um dia esse prato no cardápio. E depois de um ano, eu peguei uma revista chique, não sei qual que era, e comecei a ver, caí na página, tinha a foto de um cacau e de um gorgonzola. Aí escrito combinações extremas que se falam. Olha aí. Falei, caralho, acho que eu tô no caminho certo, então. É meio aquele chupa espaguete de pupunha, né? Os caras fazem espaguete de pupunha, né? Cara, como é que... Vai lá. Dá tempo de mais uma? Vai lá. Você sabe me explicar esse fenômeno que acontece em São Paulo? Que aqui é o seguinte, tem o cara pega um lugar que era um estacionamento, aí joga o food truck, né, que na minha época era lanchonetezinha, né, era no carrinho, aí joga umas cadeiras de praia, pinta a parede de preto pra falar que é cool, e se sente no direito de cobrar, por um hambúrguer R$45 e tal. É um absurdo, né? O Tonholi já tinha falado isso. Deixa eu te falar. Esse pra falar que é cu, né? Paulo, né? Falar que é cu ou cu? Falar que é cu? Deixa eu te falar. Há uns 5 anos atrás, eu comecei com um movimento aqui em São Paulo, que eu fiz no pátio do meu restaurante, que chamou-se Mercado. Ficou durante 4 anos. Eu lembro. A gente fazendo feira de rua com chefes de cozinha para desmistificar a profissão e mostrar que todo mundo pode ter acesso à gastronomia barata. Começou o mercado, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí começaram a aparecer os food trucks. Porque é como você falou, a comida de rua sempre existiu. O tiozinho que vende a pipoca, o algodão doce. O dog, pô. O dog, o hambúrguer. Época era lanchonete, hoje é hamburgueria. Então a gente foi, de uma certa forma, um dos culpados em trazer toda essa parte do food truck. Tem muita gente que é aventureiro, acha que vai ganhar dinheiro, montar um food Toma truck na legal, cabeça. bonitão, mas não tem essência, não tem alma. O cara vai lá e cobra 40 conto, um hambúrguer na rua, ferrou tudo, né? Porque a ideia é ter uma comida barata, de qualidade na rua, acessível. Pra todo acessível. Boa. Vamos lá. Então, teve especial do MasterChef na Band, né? Daí, um internauta fez uma pergunta, que foi a seguinte: quando é que Fogaça e a Carocelha iam se assumir pro resto? E a minha pergunta é a seguinte: quando? Nunca, porque eu não tenho nada com a Paola. Tem um monte de fã-clube, deve ser umas pirralhas adolescentes, entendeu? Que monta Farocela, Fogaça e Carocela. Farocela, Putz, é mó viagem, entendeu? Na internet fica essa... Ela é casada? Ela não é casada? Musiquinha. Ela não é casada? Musiquinha. Ela é casada com o Jason, é um inglês. Eu tenho uma namorada também, já tô há 2 anos e pouco com ela, então... Boa. Tá então tudo não vai certo. rolar, pessoas. Não Vamos vai, fugir adolescentes. disso. Não vai. Mas, peraí, mas ninguém também tira nada do nada, né? Alguma coisa não surgiu? É do programa, que às vezes é alguma avaliação... Um afaguinho ali e tal. Coisa de gravação. Tá de brother, ficar abraçando, assim. Aquela abraçadinha por trás, pelo número do sapato. Fogaça, tô brincando. Vamos lá, o que a gente deve saber que não perguntamos a você? O canal estreou hoje cedinho? Estreou hoje, assistam, porque no canal a gente vai ficar bem solto. Vou fazer mais algumas gravações do Chefe versus Henrique. Sempre mostrando um som, você mostrou o Bad Brains. Sempre som, eu tenho um monte de vinil. Boa. Eu amo música. Hoje eu sou o que sou na minha forma de interagir e viver pela música, pelo ideal da música. Boa. Que começou quando eu era jovem, do punk, de contestar, de ter autenticidade. Então a música faz muito parte das gravações. Eu tenho um Opala 75 da hora, o Opalão, e temos a ideia de fazer entrevista com algumas pessoas. Boa.
Que são formatos que já se consagraram também, já estão mais que testados e a gente gosta de assistir, né? Sim. Fogaça, muito obrigado mais uma vez. Você é um figuraça quando você vem aqui. É sempre uma alegria a gente dar Muito risada obrigado, com o seu Edgar. jeitão aí. E boa sorte pra você cada vez mais nos seus empreendimentos aí. Valeu. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos os ouvintes aí. Acessem o canal, Chefe Henrique Fogaça, e assiste essa porra, caralho. Vai! Agora 11h03, horário de Brasília. Little Paula, e aí? Oi, querido. Como é que tá a nossa hashtag retrospectiva 2017, Olha, hein? estamos precisando de aceleração, conto com vocês do Morning Squad, mas tem muita gente relembrando feitos desse ano, coisas que aconteceram, foram muito marcantes, como Tiffany Wilson, que disse hashtag retrospectiva 2017, foi o ano da Juliana Paz, vivendo a polêmica Bibi perigosa. Muitos concordam com isso, Paola Oliveira talvez não. Temos também Maria Vieira aqui, hashtag retrospectiva 2017, inflação baixa, conta de supermercado alta. Esse foi, hein? Foi marcante isso daí. Também tem a Cobrinha, essa pessoa linda aqui olha no aí. Twitter. Hashtag retrospectiva 2017, Larissa Manoela passou o rodo enquanto eu nem gripe peguei. Nossa. Acho que muitos se identificaram também com essa. Agora nosso assunto é futebol. Nosso craque Beto Saad tá aqui com a gente no Morning Show. Tudo bom, Beto? Bom dia, meus craques do Morning Show. Vamos começar aí com a notícia envolvendo um dos grandes craques do futebol brasileiro, que aí... Melhor do mundo. Já foi melhor do mundo, que anuncia a aposentadoria. Tô falando do Kaká, que em entrevista ontem ao Esporte Espetacular disse que vai literalmente pendurar as chuteiras. Meus craques do Morning Show. Fica aí a expectativa, Edgar, porque, claro, o Kaká é uma lenda, uma história, tem uma biografia rica, já foi o melhor do mundo, bola de ouro, enfim, mas... Jogador elegante, né? Elegante, só veste Armani, é que nem você, Edgar, por exemplo, um cara elegantérrimo. Mas eu tava me referindo à elegância dentro das quatro linhas. Ah, fora e dentro de campo, tá? A Paulinha maravilhoso. A Paulinha tá fazendo um sinal de positivo. Ele é a única coisa que importa no futebol pra mim. É verdade. Aliás, o o Kaká Pato... não usa camisa de manga curta, né? Aliás, o Kaká e o Pato saíram nas redes sociais abraçados e o Pato feliz da vida. Tá vendo? Existe uma expectativa do Kaká, que já está sofrendo aí um certo assédio, já que estamos falando de beleza e tal, por parte da diretoria do São Paulo, de alguns ex-jogadores e jogadores, para que ele possa, enfim, voltar para o tricolor paulista para terminar de fato a sua carreira. Ele definitivamente diz que está fora do futebol, mas está pensando o que fazer. Então, essa fase do Kaká de reflexão, enfim, é uma fase que efetivamente pode levá-lo ao São Paulo para fazer. Ele antes de ir para o Orlando City, ele veio para o São Paulo, ficou uma temporada, não jogava todos os jogos, jogava meio tempo, enfim. O Kaká realmente tem uma identidade legal com o tricolor e pode ser que no ano que vem o Kaká possa voltar a vestir a camisa do glorioso São Paulo Futebol Clube. E que volte dentro das quatro linhas ainda para encerrar bem a carreira, né? Dentro das quatro linhas para alegria da Paulinha. Por que você tá se revirando na cadeirinha? Então... Você imagina que alegria, uma pessoa que significa alguma coisa para mim no futebol, dentro do time que eu torço, mesmo eu não entendendo nada do esporte, e o Rogério Ceni, Paulinha? Adoro. Então, tá bom. Mas esse é o ponto que eu ia tocar com você, Beto, porque vários ídolos, né, fizeram essa incursão pela parte, digamos, administrativa do futebol, e o Rogério é um caso recente que, tipo, não deu, né? Não rolou. Agora tem o Raí. Também falam, o Raí, mais um que vai ali se queimar, né, na parte quer dizer, na verdade, da cartolagem. A gente discutiu aqui, esse ano aqui no Morning Show, inclusive, a questão de gestão. Ou seja, falamos muito de gestão, de plano de governança, que é fundamental para qualquer companhia e para o futebol, principalmente vide Corinthians, que tem um time tecnicamente ruim, mas teve um plano de gestor, teve um plano de direção, foi campeão paulista, campeão brasileiro, a melhor fase dos pontos corridos na história de um primeiro turno, ou seja, e o São Paulo não tem isso. Lamentavelmente, o São Paulo ainda não tem isso e fica aquele receio de que o Rogério foi traído porque a diretoria prometeu jogadores e, não, além de não trazer, retirou jogadores do elenco, o que acabou comprometendo o trabalho do Rogério Ceni. Mas fica assim a expectativa. O Raí e o Kaká são muito amigos, evidente que o Raí vai tentar assediar o Kaká
para poder no time, mais como uma figura emblemática do que realmente do ponto de vista técnico. O Kaká já tá parando, quer dizer, parou de jogar futebol, mas eu acho que é um atleta, treina, volta pro campo, dá aquela moral. Aconteceu com o Hernanes. O Hernanes voltou pro futebol, 33 anos, está com alegria nas pernas, 10 gols, pode voltar à seleção e tem qualidade para voltar. Então, esse é um momento interessante do São Paulo resgatar os seus ídolos, Edgar. Aliás, só para deixar claro o que eu falei aqui, eu sou totalmente a favor de que esses ídolos que têm a identidade Sem com as dúvida. torcidas passem a integrar as comissões dos clubes. Eu acho que tá tudo certo, inclusive, porque esses caras têm, inclusive, mais legitimidade do que muito cartola aí que entra no negócio só vislumbrando o negócio, né? E não a história do time, a camisa, todo aquele amor que o torcedor tem e tal. Então, eu quero deixar claro isso. Agora, acho que a gente pode falar também, fechou Papo Kaká? Fechei Papo Kaká. Olha, vamos dizer assim, hashtag Morning Show, boa sorte, Kaká. Aí sai. Kaká tá tipo um Luciano Huck, então, né? Diz que tá fora, mas pode pintar. Não. O Kaká, na verdade, assim, é uma fase de reflexão, é uma fase... O que acontece é o seguinte, Arcon, nem sempre o nosso desejo, quando se trata de um atleta, o desejo de jogar futebol, o corpo responde. Então, o corpo acaba não respondendo, então a expectativa que ele tem, o anseio, a vontade, acaba sendo superada pela questão física. E olha que estamos falando de um cara privilegiado fisicamente, hein? Dedicadíssimo. Dedicado. Vamos falar da final, pô? Vamos. Foi sabadão, a gente fechou a semana aqui no Morning Show, quando acordo no sábado, já falou, opa, tem programa pra hoje à tarde, vamos assistir essa final, o Grêmio segurou a onda ali, se defendeu bem no início, podemos dizer, um momento ali de sorte que acompanhou o maior do mundo, bateu a falta no meio da barreira, a barreira abriu no cantinho, não tinha jeito. Quer dizer, é interessante isso, né? Sem dúvida alguma, a gente tem que louvar o trabalho. A gente está falando de ídolos, né? E o Renato Gaúcho, para mim, é o grande barato. É um cara absolutamente genial. É uma figura que, quando voltou a treinar o time do Grêmio, a grande maioria das pessoas não acreditava realmente que o Renato Gaúcho pudesse fazer esse trabalho maravilhoso que ele fez. E ele é um grande barato, é um personagem, ele joga a conversa para fora, cria polêmica, mas estava absolutamente consciente. É um estudioso, para quem não sabe, Renato estuda. O Renato é um cara que tem conexão com os mercados internacionais, é um cara que fica conectado com lideranças técnicas de outros países, enfim, isso é muito legal. E o que é mais legal é que os jogadores... Paulinha, preste atenção no que eu estou dizendo, porque o Renato Gaúcho foi um sex symbol também. Verdade. Na sua época. Foi um verdade. Hoje a filha dele que parece, exatamente. é isso? Então, preste atenção, Paulinha. Vai. Preste atenção, Paulinha, por favor. Os jogadores, após o treino, meus craques, os jogadores ficavam na resenha com o Renato Gaúcho. Então fazia lá um churrasquinho, tomava sua cervejinha, e isso foi algo definitivamente fundamental às pretensões de um time que, tecnicamente, não é nada brilhante, jogadores mais velhos, mas eles abraçaram a causa, abraçaram o Grêmio deu show, o Grêmio foi um time guerreiro, você disse bem, não fosse uma falha, o Grêmio sabia das limitações, a barreira abriu, lamentavelmente a barreira abriu, a bola passou e ele bateu mal a falta. Bateu mal. Até batendo mal, o gênio Cristiano Ronaldo, ele consegue bater bem. Então, lamentavelmente foi isso que aconteceu, mas seja louvado o Santo Grêmio do Rio Grande do Sul, porque pelo que fez, pelo time que tem, ele chegou longe demais e foi muito legal, a torcida abraçou, saiu com o time abraçado de campo. E a partida do zagueiro, né? O zagueiro do Jeromel. Jeromel jogou. Jogadorzaço, deve ir para a seleção brasileira, tem personalidade e é isso. Bom, vamos falar de Motorola? Opa! Temos mais uma está me cutucando aqui. Olha aqui, preciso dar prêmio. Precisa dar prêmio sim, veio aqui e vai ter que pagar. Muito bem. Meus cracks do Morning Show, você vai se surpreender com a nova família Moto E4 Plus, um telefone absolutamente genial, com custo-benefício, com design e tecnologia de ponta e, claro, sempre na vanguarda, como é a marca da Motorola. Você vai acessar motorola.com.br e você vai saber de toda a linha Motorola e principalmente desse Moto E4 Plus. E aqui no Morning Show, você vai acessar o hashtag Destaque Motorola aqui no Twitter, participe, mande seu
comentário que tá valendo um Motorola pra vocês. Muito bem. Você vê que o cara, quando decora o merch, assim, o cara... Você vê não que tem textinho não, querido. Mais do que decorar. É a sinergia com esse aparelho. É viver esse momento importante pra poder brindar no Natal Motorola pra essa rapaziada do Morning Show. Valeu, Beto. Valeu, um abração. Um abraço pra você. Obrigado. Agora 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show, o baixista Gene Simmons da banda Kiss se pronunciou sobre uma acusação de assédio sexual. Vamos com os detalhes, Paulinha. Vamos só retomar o que é que aconteceu exatamente, né? Foi uma denúncia que tá sob anonimato, a gente não sabe quem fez a denúncia, mas é uma jornalista que teria feito uma entrevista com ele ali no início de novembro, né? Com ele e com o Paul Stanley, que também é da banda, e teria sido mais ou menos assim, Edgar. Ele teria colocado a mão na perna dela, a mão dela na perna dele, aí teria feito alguns comentários um pouco maliciosos, uma conduta que ela estava considerando já assediosa. Depois ele teria meio que golpeado ela na garganta. A gente não consegue entender direito, porque essa descrição do que acontece é um pouco, assim, falha, digamos, né? Um pouco limitada ali. Aí ela interrompeu a entrevista e depois disso ele teria passado a mão nas nádegas dela. Isso é o que ela alega, o que ela disse, e aí o Diniz não tinha falado nada. Mas agora falou, colocou no Twitter o seguinte, Edgar, que ele pretende se defender dessas alegações que têm sido publicadas na mídia. E escreveu o seguinte, que para deixar registrado, eu não assediei a pessoa fazendo essas acusações da maneira como ela descreve, não lhe causei danos de nenhum jeito. Estou trabalhando com meus advogados para me defender fortemente dessas alegações. Eu estou ansioso para o dia no tribunal onde eu poderei provar a minha inocência. E tá no direito dele mesmo de se defender, agora vamos acompanhar para ver aonde vai dar essa história, né, Edgar? Falado. Vamos lá. Seguindo aqui no Morning Show, olha aqui, ó. Agora é hora da gente saber com o Custódio, meu camarada. Olha, encerrando aqui o programa, já na reta final, ainda temos pouco tempo. Vamos lá, vamos saber aí dessa notícia envolvendo o ator Paulo Gustavo. É verdade. Ele e o marido tiveram aí tiveram frustrado um sonho. Do que se trata? É verdade, Edgar, uma nota triste. O Paulo Gustavo e o marido dele, Thales Bretas. O Paulo Gustavo é um ator muito conhecido, né? Tá aí no Multishow também, fazendo filmes. O filme dele é um dos filmes mais vistos do ano. E o que aconteceu? Os dois, eles contrataram uma mulher para ser a mãe de aluguel, para ser aquela barriga de aluguel. Sim. E ela estava grávida, eles anunciaram isso no Instagram em outubro, e ontem o Paulo Gustavo fez um post muito emocionado, muito triste, dizendo que o filho deles, né, os filhos, porque ela esperava um casal de gêmeos, que se chamaria Gael e Flora, a mulher perdeu as crianças. Ela perdeu os bebês, então ele faz esse post triste, né? A gente quem acompanha pela internet tá vendo aí a imagem, ele postou a foto de 2 anjinhos, e aí no post ele escreveu o seguinte: eu e Thales somos muito jovens, saudáveis e nos amamos muito. Portanto, vamos começar tudo de novo ano que vem. Seremos pais, mas um pouco mais pra frente. Aconteceu, Edgar, que a mulher entrou em trabalho de parto, e quando você tem gêmeos, já é difícil, né? Tem que ser algo muito cuidadoso. Sim. E os bebês ainda não estavam prontos, não estavam formados. E ela acabou perdendo as crianças. Aí a nota triste que aconteceu no domingo, que a gente ficou sabendo hoje. Falado. Vamos lá, fechando o Morning dessa segunda-feira com mais uma notícia internacional. Caio, por que nesse domingo o presidente russo, Vladimir Putin, telefonou para o colega Donald Trump? O que eles conversaram ao telefone? Telefonou para agradecer. O Trump estava ontem em casa, tocou o telefone, ele foi lá correndo atender, quando atendeu era o Putin, falou: ô meu amigo, você tá legal e tal. O Trump tava até meio embaraçado, porque ele tava cozinhando, correu atender o telefone, né? Isso é brincadeira. Vamos fazer um churrasco, vou levar uma vodka e tal. O Putin ligou para agradecer porque na semana passada a Rússia conseguiu prender um grupo de terroristas que estava armando um ataque. Era um pessoal que não tem ligação com o Estado Islâmico, mas flertava, seguia assim as ideias do Estado Islâmico. E estava planejando um ataque terrorista na avenida mais movimentada de São Petersburgo, na Rússia, que São Petersburgo é a segunda maior cidade, que nem você planejar no Rio de Janeiro aqui um ataque terrorista. A CIA dos Estados Unidos, a agência de inteligência, soube disso já durante as investigações, cantou a bola para a Rússia, falou lá para os russos, ligou e falou: ó, tem um pessoal aí que tá armando um ataque terrorista, eles estão em tal lugar.
deu o mapa da mina. Os russos foram lá e conseguiram prender justamente no dia que os caras iam fazer esse ataque. Aí ontem, isso foi na semana passada, ontem o Putin ligou pro Trump e falou, olha, obrigado aí, valeu, a gente realmente pegou os caras, eles estavam mesmo querendo fazer besteira aqui na avenida e tal. Então, muito obrigado. Agradece aí todo mundo da CIA também, em nosso nome. Agradece aí o presidente, o Mike Pompeo. E é nóis, tamo junto. Quando a gente ficar sabendo de alguma coisa aí relacionada aos Estados Unidos também, se alguém quiser fazer algum ataque, a gente vai retribuir essa informação aí e a gente vai te falar também. Aí, se agradeceram, beleza, falou, valeu, boa semana, tamo junto. E então, olha, pra gente fechar, é uma coisa que coloca em alerta e tendo em vista que a Rússia vai abrigar a Copa do Mundo, esse tipo de ação terrorista pode se intensificar nesse momento? Eu acho que isso ter sido tornado público é apenas a potencialização de uma troca de gentilezas que na verdade não existem no íntimo em que as decisões são tomadas. Desde que o Barack Obama disse que a Rússia era uma potência regional, o Putin não engole mais isso. O que ele está esperando agora é ocupar o lugar outrora ocupado pelo Obama em Israel. Como? Ele tem influência sobre a Síria, da mesma forma que a França tem influência sobre o Líbano. E agora, talvez, os cientistas políticos dizem que a gente vive uma nova Guerra Fria. Eu acho que isso foi apenas um colírio para pacificar a paz mundial, né? Mas, na verdade, eles continuam em disputas como nunca houve desde a Guerra Fria, iniciada em outubro de 45. Fechando o Morning, então, a gente fica por aqui agradecendo a tua audiência, o prestígio, por estarem com a gente até agora. E amanhã tem mais a partir das 10 da manhã.